Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Vamos diretamente para Curitiba conversar mais uma vez com Estevão Damasio. Alguma notícia e novidade em relação às ações que a defesa do ex-presidente Lula pretende tomar? O advogado dele esteve aí hoje à tarde, né, Estevão? Exatamente, Rosiane. Ele esteve aqui, o doutor Cristiano Zanin esteve aqui no finalzinho da tarde para visitar o ex-presidente Lula. Está muito cauteloso. Ele garante aos jornalistas que a equipe dele está preparando todas as medidas cabíveis no campo jurídico para tentar reverter essa situação, Rosiane. Mas, obviamente, o doutor Zanin e os demais advogados, eles apostam muito em tentar fazer com que aquela ação declaratória de constitucionalidade, na verdade são duas, que revertem a prisão em segunda instância, possam entrar na pauta do Supremo. Esse é o caminho mais curto, digamos, que a defesa está preparando e até apostando para tentar reverter essa prisão, viu, Rosiane? Pois é, Estevão, isso está previsto para... a tentativa é de que haja uma votação em relação a isso, seja incluído na pauta na quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que o ministro Marco Aurélio Mello faça uma manifestação para que isso entre em pauta. No entanto, a gente lembra que na pauta do Supremo Tribunal Federal da quarta-feira tem pedidos também ali, tem ações para serem julgadas, habeas corpus, inclusive, de outros políticos atingidos em investigações. Um deles, inclusive, que está preso aí também em Curitiba, nessa mesma superintendência que está o ex-presidente Lula, que é o ex-ministro dos governos Dilma Rousseff e Lula, o ex-ministro Antônio Palocci. Tem também ali pedido para julgamento no plenário do Supremo, referente ao deputado suspenso Paulo Maluf. Então, isso pode ser que estenda muito mais, mas você vai acompanhar com detalhes aqui como é que vai ficar essa pauta do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao ex-presidente Lula, a gente aproveita também para rememorar um ponto. Além desta ação neste processo no qual o ex-presidente Lula foi condenado, ele é réu em outros processos, em outras investigações também. Acompanhe com Henrique Bolg. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu em mais 6 processos. 2 deles continuam com o juiz Sérgio Moro em Curitiba. O mais adiantado é o que julga a compra de um terreno que seria para o Instituto Lula e o uso de um apartamento vizinho à residência do ex-presidente. O segundo processo em Curitiba, na Lava Jato, é sobre o sítio de Atibaia. No âmbito da Lava Jato, mas em Brasília, Lula responde por obstrução de justiça por supostamente conspirar para o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Lula também é julgado na Operação Janus, que apura se o ex-presidente supostamente favoreceu Odebrecht em obras no exterior. Na Operação Zelotes, Lula responde por tráfico de influência, na edição de uma medida provisória e na negociação de aviões de combate. Também nas Zelotes, no último processo em que o ex-presidente virou réu, Lula é acusado de tráfico de influência na edição de uma medida provisória que teria beneficiado o setor automotivo. Olha, e agora a gente segue no noticiário, conversa com Carolina Pimentel para acompanhar alguns destaques da Agência Brasil, entre eles aí uma manifestação da Força Aérea Brasileira a respeito de uma polêmica no fim de semana, a respeito de um áudio que foi gravado no momento em que o avião decolava de São Paulo para levar o ex-presidente Lula para o Paraná, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Bem, a Força Aérea Brasileira confirmou a veracidade dos áudios que circulam nas redes sociais envolvendo comunicações aeronáuticas com referências ao ex-presidente Lula. A FAB disse que as 2 gravações foram registradas nas frequências em São Paulo e Curitiba, quando Lula era transportado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense. Em uma das gravações, uma voz masculina que não se identifica afirma, abre aspas, leva e não traz nunca mais, fecha aspas, e, abre aspas, manda esse lixo janela abaixo, fecha aspas. Na sequência, uma voz feminina alerta que a frequência é gravada e pede que a pessoa se atenha à comunicação padrão utilizada em voos. Ainda de acordo com o comunicado, os áudios não foram emitidos por controladores de voo. Nesse comunicado, a FAB também diz que, lamentavelmente, as gravações em questão, as frequências
evidências foram utilizadas de modo inadequado por alguns usuários que se valeram do anonimato para contrariar essas regras, é o comunicado da Força Aérea Brasileira. Bem, Rosé, a gente tem outro assunto também, é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a reintegração de posse da área ocupada por 2 acampamentos indígenas, Guarani e Caiová, em Mato Grosso do Sul. A ordem de reintegração deveria ser cumprida na manhã de hoje. Para embasar essa decisão, o STF teve como referência o apelo feito pelo Procurador Federal Rafael de Vasconcelos, da Advocacia Geral da União, que pediu que o tribunal interferisse nessa questão para preservar a ordem e segurança públicas e também evitar mortes. E olha, no estado do Rio de Janeiro, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo prenderam hoje 3 homens suspeitos de participarem de um grupo de milicianos que atua em Maricá, no Grande Rio. Entre eles está João Paulo Firmino, suspeito de atirar e matar 5 jovens no município no dia 25 de março. Eles tinham entre 16 e 20 anos e foram assassinados na área de convivência de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. A polícia acredita que eles tenham sido mortos por integrantes do grupo miliciano que atua na região. As investigações apontaram que todas as vítimas foram assassinadas com a mesma arma e que não há comprovação de envolvimento dos rapazes mortos com o crime. A polícia vai continuar investigando o caso. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. E por falar em chacina, a gente vai para São Paulo agora conversar com Vanessa Casalino, que tem informações a respeito de uma polêmica em torno daquelas condenações sobre o... A Vanessa vai trazer os detalhes para a gente sobre o caso do Carandiru, que aí teve uma decisão da Justiça que causou uma polêmica danada, né, Vanessa? Boa noite. Exatamente, Rosiane. Boa noite para vocês, boa noite a todos. O Superior Tribunal de Justiça invalidou uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo que havia determinado a anulação dos júris que condenaram 74 policiais militares pelo massacre do Carandiru entre 2013 e 2014. Os PMs haviam recorrido ao TJ em liberdade e em 2016 o tribunal decidiu anular todos os júris, alegando que a conduta de cada um dos PMs não havia sido individualizada, ou seja, o TJ decidiu que não havia provas dos crimes cometidos por cada um deles. Depois disso, o Ministério Público recorreu ao próprio TJ, alegando que o que devia ter sido considerado era não a conduta individual de cada PM, mas a participação conjunta deles no massacre de forma coletiva. O pedido foi rejeitado e o Ministério Público recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça, que acolheu o pedido e decidiu por invalidar a decisão dos desembargadores. O STJ determinou ainda que o TJ de São Paulo esclareça todos os pontos apontados como contraditórios no recurso do Ministério Público. O subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais do MP aqui de São Paulo disse esperar que o Tribunal de Justiça, nesse novo julgamento, reveja a decisão e confirme a condenação dos policiais militares. Foram 5 júris. Para Mário Sarrubo, o júri popular é soberano, acolheu a tese de que houve participação desses réus no massacre e deve ser mantida. O massacre do Carandiru aconteceu em 1992, na casa de detenção. 111 presos foram mortos com a invasão da polícia. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, neste fim de semana terminou o prazo para que autoridades com cargos no Executivo deixassem esses cargos com a intenção aí de concorrer nas eleições deste ano. É aquele prazo determinado pela Justiça de 6 meses antes das eleições para a desincompatibilização. E aí a Rádio Nacional fez um levantamento sobre governadores e prefeitos que deixaram os cargos para poder concorrer. Quem traz os detalhes para a gente é a Jéssica Gonçalves. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Bom, 7 governadores de estado deixaram os mandatos para concorrer para tentar uma vaga no Senado Federal ou na presidência da República. Um deles foi o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSD, que entregou o cargo ao vice em fevereiro. Na semana passada, outros 6 deixaram seus cargos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, vai tentar a presidência. Já os governadores tucanos Marconi Perillo, de Goiás, Beto Richa, do Paraná, e os MDBistas Confuso
Lúcio Moura, de Rondônia, e Jackson Barreto, de Sergipe, renunciaram para disputar uma vaga no Senado. Além dos governadores, prefeitos de 4 capitais brasileiras também renunciaram para disputar o governo do estado na eleição de outubro. O tucano João Dória, de São Paulo, e os prefeitos de Palmas, Carlos Amasta, do PSB, o prefeito de Rio Branco, no Acre, Marcos Alexandre, do PT, e o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, do PDT. Todos eles vão disputar os governos estaduais. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, e Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, fez o levantamento sobre os ministros, que também deixaram os cargos para concorrer nas eleições deste ano, né, Mari? Boa noite. É isso mesmo, são 9 ao todo, Rosiane. Na última sexta-feira, então, saíram os últimos nomes ali no Diário Oficial. Vamos a esses nomes. Saiu, então, o ministro Marques Beltrão, do Ministério do Turismo, Mendonça Filho, da Educação, Osmar Terra, do Ministério do Desenvolvimento Social, Fernando Coelho Filho, do Ministério de Minas e Energia, Leonardo Pisciani, do Ministério do Esporte, José Sarney Filho, do Ministério do Meio Ambiente e, finalmente, Henrique Meirelles, do Ministério da Fazenda. Alguns substitutos já foram anunciados. A gente lembra também que já tinha saído, né, Rosiane? Ricardo Barros, do Ministério da Saúde, e Maurício Quintela, dos Transportes, e ainda Diogo Oliveira, que saiu do Ministério do Planejamento, assumiu o BNDES, mas não para ser candidato, saiu para assumir o BNDES. Bom, alguns nomes já estão aí anunciados, como Eduardo Guardia, que vai ficar no Ministério da Fazenda, e, bom, Gilberto Ock já assumiu o Ministério da Saúde, né, no lugar ali de Ricardo Barros, e Walter Casimiro, que já assumiu também o Ministério dos Transportes, e ainda Pedro Colnago, que já assumiu também ali o planejamento no lugar de Diogo Oliveira. Há uma expectativa em torno de uma possível posse amanhã à tarde. Uma coletiva, né? Mas essa posse ainda não está confirmada, porque alguns nomes ainda não estão fechados, então ainda não tem essa confirmação. E ainda para administrar essa agenda de tantos nomes ao mesmo tempo. E aí, só lembrando que neste fim de semana, também com esse mesmo prazo, acabou o prazo daquela janela partidária que permitiu troca de partidos sem que os parlamentares perdessem aqui o mandato federal. Mariana Jungmann está com um levantamento imenso aqui, vocês não têm ideia. Partido por partido, e olha que é muito partido político aqui nesse Congresso Nacional, né, Mari? Tem muita informação, a gente vai trazer tudo detalhado amanhã, com tabela, qual o partido que mais ganhou parlamentar aqui, deputado federal, quem mais perdeu e o impacto disso em relação às eleições deste ano. Agora, só vale ressaltar, essa mudança agora não altera, por exemplo, o fundo eleitoral para este ano, não. Mas a gente vai explicar tudo detalhadamente sobre esta janela amanhã. Uma boa noite a todos, a gente te espera aqui. Boa noite, Mari. Boa noite, a gente te espera aqui amanhã, então. Boa sorte com o levantamento.